E aí até você falou isso, eu achei um ponto bem legal, por isso você falou, pô, a sua responsabilidade ali vai ser mitigada se não for zerada. Legal. E talvez uma das maiores preocupações dos médicos que eu vejo aqui as perguntas são de processos. E assim, eu não vejo o pessoal reclamando muito de processo de LGPD. Eu acho que deve ter mais fiscalização. É que a LGPD é uma lei nova. É, exato. Tá vindo. Perfeito. Tá vindo. Mas aí eu também tem um questionamento, que é... Desculpa até fazer um parênteses. Gente, é uma lei nova. Sim. Só que é uma lei nova de alguns anos. Tá? A lei nova não é lei desse ano, não. Já tá há alguns anos, já tá aí. Tá? É que o direito aí, a nossa Constituição, a gente fala que é uma Constituição novinha, de 88, 1988. Enfim. O tempo passa, né? Passa. Mas é interessante, por quê? Porque o pessoal também tem muita preocupação, vários médicos mandando mensagem de questionando. Fala assim, eu estou com um processo, o paciente me processou. E eu imagino que tudo aquilo que a gente falou antes, do contratinho, das expectativas, tudo isso auxilia esse médico aí nesses processos do dia a dia, né? Conta pra gente um pouco o que você sente no dia a dia ali. Eu vou tratar já das situações que são as mais sensíveis, né? Você teria, por exemplo, uma situação que a gente já até tratou aqui, por exemplo, inadimplência. Alguém está te devendo, tudo bem, é uma cobrança. E muitas vezes o médico nem faz a cobrança judicial porque não vale a pena o desgaste de reputação. Às vezes a pessoa está com uma situação difícil, você faz um plano de pagamento e resolve. Tá? Perfeito. Agora vamos colocar a situação em que efetivamente aconteceu algo. Vou colocar algo aqui em termos gerais. Seja houve alguma atuação equivocada, ou ainda o paciente por algum motivo pegou birra e... Enfim, às vezes pode acontecer, a gente está sujeito a isso. O que a gente sempre precisa fazer é adotar as medidas para, caso algo aconteça, você não se desesperar e estar já municiado. A primeira delas que eu sempre falo é preenchimento de prontuário. Perfeito. O seu prontuário precisa estar religiosamente bem preenchido. As informações precisam ser claras, precisam ser precisas, não podem ser inventadas. Perfeito. Preencher o prontuário, você está protegendo o seu eu do passado. Porque lembrando, medicina, todos aqui sabem, mas aqui para nós, inclusive para outros espectadores de outras áreas, não é ciência exata. Sim. Não é ciência exata. E situações podem fugir do controle. E há situações em que, inclusive, que pode haver interpretações divergentes entre determinado profissional e outro, e interpretações divergentes de como conduzir, igualmente legítimas. Igualmente aceitáveis. Mas o ponto é, se você não registra, a sua linha no final do dia, a sua linha de raciocínio, a sua conduta, o que você pediu para o paciente fazer. É uma situação, inclusive, que você deu uma orientação para o paciente, cara, a orientação que eu te dou é, entendo que a sua situação é essa, a orientação é que você faça isso, 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 então eventual medicamento, ou ainda... Sei lá, um exemplo besta, né? Aqui você tem uma lesão, né? E, portanto, preserva, não faça exercício físico durante um tempo. Eventualmente, o paciente toma uma conduta completamente contrária àquela que você passou para ele. Você não tem isso registrado em nada. Você, no mínimo, vai ter uma canseira. E o paciente quer te processar depois e fala, não, mas ele não me falou direito, eu não entendi o que ele falou. Na verdade, ele não me falou nada. Porque você não vai ter uma câmera gravando a consulta. Sim. Você não vai ter uma câmera gravando a consulta. E recomendo que você não tenha um gravador de áudio também gravando a consulta. Tá? Então, a sua forma de se prevenir é o teu prontuário. Perfeito. É o prontuário que você deixa com o paciente. Então, tenha o prontuário religiosamente bem atualizado, bem registrado. Você vai se livrar de 90% de eventuais situações que podem acontecer com você, situações que você não tem culpa. Se isso vai para o Poder Judiciário, e falando de processo, lembrando que processo é quando a pessoa, né, um terceiro, ele pede algo em face de você para um juiz. Né? Então manda lá uma situação para um juiz analisar e o juiz vai decidir quem está certo ou errado, em palavras simplificadas aqui. O juiz ele vai querer ver as provas do processo. Então o paciente fala, não, meu médico errou. O médico tal que me consultei, ele errou. Ele errou mesmo? O juiz vai perguntar, errou mesmo? E aí ele pode decidir isso com base em uma série de situações. Seja simplesmente com documentos, por exemplo, com as alegações do paciente, com prontuário, com outras provas. Seja com uma que a gente chama de perícia. E muitos médicos também já devem estar íntimos com a ideia de perícia. Né? Seria um terceiro, geralmente também um médico, avaliar o que aconteceu lá no caso concreto como um olhar imparcial. Sim. E o perito ele precisa se debruçar em documentos. Sim. Ele vai se debruçar no prontuário.
eventualmente em outras situações de apoio, no seu próprio contrato, no seu termo de consentimento. Isso é muito importante aí, retomando aqui o termo de consentimento. Né? Às vezes você vai fazer um procedimento, ocorreu alguma complicação que você não gostaria que acontecesse, mas que poderia ser um efeito adverso esperado para aquele determinado procedimento. Se o paciente sabia, você pode até ter acontecido alguma coisa ruim com ele. Só que aí a gente fala de responsabilidade. Que a responsabilidade não é sua. A responsabilidade é de algo que você não consegue controlar, ninguém poderia controlar, e ele estando ciente de aquilo poderia acontecer, você se livra da responsabilidade. Mas para dizer, o processo judicial, ele geralmente não é fácil, porque por mais certo que você esteja, sempre paira uma nuvem de dúvida do tipo, puxa vida, né? Eu tô certo, mas e se o juiz não entender? Sim. E se ele decidir diferente? A gente parte do pressuposto que todos os juízes estão lá porque são bons, porque estudaram, passaram no concurso e que vão analisar muito bem o caso. Só que, e se passar alguma coisa batida? Sim. Então sempre vai existir o EC. E daí que, pensando em processo, por menor que ele seja, em se tratando da sua profissão, eu sempre recomendo. Você vai contratar o advogado que você mais confia e o mais qualificado possível para tratar daquele caso. Porque você não pode deixar se arriscar a tomar uma condenação por besteira, eventualmente por um suposto erro médico, e ter aquele processo eternizado nos sistemas dos tribunais. E tem outra. Geralmente o processo, quando um paciente entra com um processo, ele também entra com uma reclamação no Conselho Regional de Medicina competente. Sim. E essa reclamação tende a virar um processo ético. E aí você tem que lidar com dois problemas em paralelo. Sim. Com o processo judicial e com o processo ético. E o processo ético é chato. Porque ele pode culminar numa advertência, que seria alguma coisa simples, até na suspensão do exercício da profissão por um tempo. Para você, às vezes, é horrível. Sim. Mancha, com né? Certeza. Mancha, como é que você vai justificar, né, para os pacientes? Então, o processo, ele sempre... Se tudo que a gente fez aqui, tudo que a gente conversou até agora, não resolveu, né? Foi lá, fez os contratos, fez o planejamento, tratou bem o paciente, respondeu bem o WhatsApp, lidou bem com o prontuário. Se mesmo assim você não pode controlar, né, o terceiro. O terceiro resolveu te dar alguma dor de cabeça, justa ou injustamente, você tem que ter tudo aquilo organizado como documentação para se proteger. E você tem que se preparar, muitas vezes, para um litígio que pode demorar 1 ou 2 anos. E aí a importância, aí que está a importância de você ter uma contratação honesta, com alguém que você entende a linha de atuação. Às vezes você prefere uma pessoa que vai mais para o acordo. Eu gosto muito eu não gosto da ideia de deixar processo no judiciário. A gente é interessante sempre resolver antes, mas acordo não significa rendição, né? Sim. Rendição é uma situação injusta. O acordo, muitas vezes, é o seguinte: olha, o seu processo aqui é um processo absolutamente abusivo. Não tem pé nem cabeça. Se você não largar esse processo, eu vou entrar com um pedido, a gente chama como uma reconvenção, que seria com um contraprocesso contra você. Você está afim de passar por isso? Às vezes isso pode ser uma negociação. Sim. Colocar fim a um litígio. A negociação pode ser, não, de fato, aconteceu um equívoco aqui, só que o equívoco é muito menor do que você está falando. Que tal a gente estabelecer aqui uma compensação financeira por esse equívoco e a gente estabelece em um acordo que, no caso, a pessoa que está reclamando, ela vai manter sigilo sobre aquela situação, sigilo absoluto, e nunca mais vai poder reclamar qualquer situação. Esse é o seu problema rápido. Sim. Né? Então tem essa linha de atuação do acordo, tem a linha de atuação que o processo ele também tem um componente, muitas vezes, vou usar a palavra no sentido de justiça, né? Tem um componente de justiça de que você não quer se submeter, você não aceita se submeter a uma situação, talvez até vexatória daquela de ser processado por algo que você está certo. Sim. Você tem que estar junto com um advogado que conhece o processo civil, que conhece as particularidades. Eu vou falar do setor da saúde, porque a gente poderia falar do médico, mas principalmente da saúde, que a gente está lidando com saúde aqui, tá? E entender como que você vai estruturar uma boa defesa e cessar esse tipo, muitas vezes, algum tipo de assédio judicial. Entendi. Né? Perfeito. O assédio por meio de processo também, ele não estou falando novidade aqui, sim. Ele existe em diversos setores, em diversos ramos de atuação do direito e também existe no setor da saúde. Olha só, isso é interessante. E aí eu acho que até um ponto importante em tudo isso que você falou é que na medida que você tem tudo formalizado, ou seja,
você fez aquela consultoria inicial, Sim. deixa tudo formalizado, os procedimentos bem feitos, você também mitiga a quantidade de problemas e passivos que você possa ter num processo futuro. Com certeza. Né? E se você vier a ter, você vai estar tranquilo, porque lembra, você vai ter seguro. Sim. E você vai ter documentação boa e você vai ter um profissional de confiança. Porque, de novo, por mais que você esteja certo, o processo, gente, eu tô falando aqui, não tô falando de um processinho de 5 mil reais. Você vai receber uma cartinha te mandando se defender num processo de 1 milhão. Aí, ó. Então, uma condenação de 1 milhão. Quantos anos de trabalho? Exatamente. No lixo. Não, e o tempo que você perde? Porque também tem que contabilizar isso, né? Vamos colocar aqui uma tramitação razoável de um processo que demande perícia. Tá? Um processo uma discussão de erro médico que vai demandar perícia. Cara, pode aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu vou pegar um tribunal referência, que é um tribunal que vem andando muito bem, inclusive. Perfeito. Do início do processo até uma situação que eu vou chamar aqui, vou usar um termo técnico, tá? De trânsito em julgado em segunda instância, ou seja, o processo não indo para o STF. Perfeito. Ou para a STJ, que seria o Tribunal Superior, você estaria falando aí de 2 anos. Olha só. 2 anos de dor de cabeça. 2 anos que você não dorme bem. 2 anos preocupado. 1 ano e pouco resolvendo o processo em primeira instância, porque você tem os prazos, você tem a perícia, aí vai discutir a perícia, eventualmente vai ter um recurso no meio do caminho, aí vai ter uma sentença, né, uma decisão que supostamente poria fim ao processo, só que nenhuma das partes nessa situação, via de regra, se contenta, recorre. Sim. Seja você, se você perdeu, seja a contraparte, se ela perdeu. E aí tem que ir recurso, tem que analisar, e tem recurso em cima do recurso até acabar. Legal. E o jogo no direito, é isso que é muito importante. E é uma filosofia que tem que estar alinhada com o profissional que você escolhe. O jogo no direito não pode ser subestimado. Não pode ser subestimado. Sim. O jogo só acaba quando termina. Eu já vi recursos que não são típicos para reverter decisões, são recursos que a gente chama de embargo de declaração, por exemplo, esclarecimentos, virarem um jogo de causas de bilhão. Olha só. Isso existe. E você não quer ser a exceção. Exatamente. Esse que é o ponto. Você não quer ser a exceção. Então, e aí até eu gostaria de fazer uma pontuação que é muito importante você, às vezes, nesses casos, de se municiar não só de um advogado, mas de um escritório de advocacia. Legal. Vou colocar aqui a mesma situação, talvez, de você, às vezes, você tem uma situação, você vai se consultar com um médico, eventualmente você, na verdade, precisa de uma equipe para fazer algum procedimento. Porque, às vezes, o processo é pesado. Vai demandar briga daqui, briga de lá, e vai demandar conhecimentos interdisciplinares. Entendi. A pessoa que conhece mais de uma determinada situação, outra pessoa de outra, para unir e enterrar o problema. Perfeito. Isso é um ponto importante. Acho que é uma boa dica, né? E assim, no final, é aquilo que você falou. Acho que como mensagem geral assim do podcast que a gente tem falando, muitas vezes o médico precisa entender que ele é um negócio, seja é uma empresa, seja um consultório. Muitas vezes ele pensa nele, mas é um negócio. E como negócio, ele precisa estar muito bem estruturadinho, precavido, segurado, ou seja, tem que ter todo um planejamento. E eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos que deu para perceber aqui, né? Até para a gente dar uma finalizada. Eu sei que você está com o tempo corrido, a gente já vai, né? Mas cada assunto... Tem processo para resolver. Eita vida, mas é importante porque eu acho que cada assunto que você falou, você soube resumir de uma forma brilhante. Daria cada assunto, daria para fazer um podcast completo, na verdade, né? Se deixar eu falo, vida. Mas eu acho que o mais interessante aqui é ver isso. Ou seja, o quanto que a falta de um planejamento acaba impactando no futuro. E é o que você falou, é o passivo. O passivo é o maior problema, que é a conta que você não sabe que existe ainda. Aquele número negativo enorme que está lá, mas você não vê. Né? Perfeito. O médico, quando ele sai da atuação enquanto médico plantonista, médico de alguma equipe, ele é empresário. A empresa, ela gera patrimônio. Então, Sim. O médico tem que... Esse é um assunto legal, talvez a gente deixe para outro dia, um planejamento de patrimônio. O médico tem que saber como planejar o patrimônio que vem da empresa, tem que saber reinvestir esse patrimônio, tem que saber proteger esse patrimônio. Perfeito. Enquanto pessoa física e dentro da empresa. Sim. Tem que saber lidar com os funcionários para dar a mensagem correta para eles, ter os seus contratos para dar a mensagem correta para os seus clientes de que você é profissional e seguir todos os preceitos que são impostos também pelo código de ética do médico. Ele precisa estar de acordo com legislação de proteção de dados. Ele precisa tratar aquilo de maneira séria,
Porque pode parecer muita coisa, assim, no primeiro momento, mas o esforço para colocar isso em prática, por incrível que pareça, é menor do que parece a complexidade aqui da nossa discussão. Colocou uma vez, fez uma vez bem, fez lá a reforma, né, vai fazer a reforma da clínica, faz aí a reforma do jurídico também. Sim. E vai dormir em paz e vai crescer o teu negócio com Melhor tranquilidade de que você tá no caminho certo. Muito bom. Excelente. Doutor, eu queria te agradecer muito, não só agradeço. pela atenção, pelo tempo, mas pelas explicações.